Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Adultos. O título da lição é Do Julgamento à Ressurreição. Estamos estudando o tema do trimestre E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do Apóstolo do Amor, revista comentada pelo pastor Helena Cabral. Estamos na penúltima lição desse segundo trimestre de 2025. E hoje vamos falar então desses capítulos 19 e 20 de João, onde vai falar sobre a sua prisão, sobre o julgamento, morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estudar esses capítulos e na próxima lição estaremos concluindo com a renovação da esperança, já Jesus ressurreto. Então terminamos na lição passada, no momento que Jesus faz a oração intercessória, e agora então Jesus vai para o Getsemane e decorre esses acontecimentos finais aqui de seu ministério. O texto diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, versículo 30. A verdade prática: na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Glórias a Deus. O texto bíblico encontra João 19, versículos 17 e 18, depois versículos 28 a 30 e o capítulo 20, versículos 6 a 10. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheu de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Capítulo 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Os objetivos dessa lição serão descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, e incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. E a introdução diz: nessa lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Glórias a Deus. Então, isso está consumado, em grego é tetelestai. A gente vai ver aqui que se cumpre, então, toda a obra de Cristo no Calvário, que era a nossa salvação. É claro que ele havia dito, na oração intercessória, como vimos na lição passada, que já era chegada a sua hora. No momento exato, o Senhor Jesus se entregou por nós. Algumas vezes a gente vê ele cercado, as pessoas querendo apedrejá-lo, mas ele saía dali e não era ainda a hora, pois ele estava formando a igreja, preparando os discípulos, apóstolos, para dar continuidade à obra. Glórias a Deus. Quando chegou a hora, ele cumpre a missão, Abaixo de muita oração, a gente já vê no capítulo 17 orando, depois no Getsemane também. Ele vai orar, louvado seja o nome do Senhor, e se entrega, como uma ovelha muda ao matadouro, e morre em nosso lugar. Mas, graças a Deus, a história não termina aí. A história continua no capítulo 20, com Jesus ressuscitando, Glórias a Deus. E com inúmeras provas, desse fato maravilhoso. Primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subtópico, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 desse evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron
e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Era um local comum de Jesus estar ali, sempre orando. Nesse episódio mesmo, ele conta ali com os discípulos para orar com ele, mas quando ele volta, ele se afasta um pouco para orar, e quando ele volta, os discípulos estão com muito sono, e Jesus até profere aquela palavra: não pode velar comigo nem uma hora. Então Judas já sabia mais ou menos o local onde Jesus poderia estar e conduz os soldados até ali. Tendo concordado com a traição, em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando-o à prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Capítulo 18, 28 a 19, 6. Então, a gente está focando aqui na descrição de João. Claro que quando lemos nos evangelhos sinóticos, a gente vê que tem outros detalhes que acontecem ali naquele momento. Por exemplo, Pedro sacando a sua faca, a sua espada e cortando a orelha de Malco. A gente vê também, como falamos, sobre esse episódio, esse momento de oração que Jesus tem ali, e encontra ali sempre os discípulos dormindo. Então, a gente tem que ler todos os evangelhos para poder fechar a cena completa. João destaca alguns detalhes. E depois que Jesus então se entrega por nós, claro, como já citamos, o próprio evangelho diz que quando perguntaram que era o Jesus, que era o Cristo, ele falou: eu sou, e os soldados caem por terra. Então nenhum deles tinha poder de prender Jesus, e não foi pego de surpresa. Jesus já havia dito que era chegada a sua hora. Ele se entrega por nós e é conduzido aqui para esses julgamentos falsos, que passaram tempo ali tentando achar alguma falha e com testemunhas falsas proferindo mentiras naquele julgamento. Então levam ele até Anás, e não era o sumo sacerdote ativo, mas era o sogro de Caifás, e naquela época eles não estavam seguindo a lei, porque um sumo sacerdote só assumia quando o outro morria, mas havia ali um rodízio na família de Anás. Então, era algo mesmo político. Então, Anás também mandava, Caifás mandava, que era o sumo sacerdote atual, mas saía um parente, entrava outro, e estava nesse rodízio antes de Caifás. Então, era um cargo político. Era Roma que determinava quem seria o sumo sacerdote. Anás tinha um poder ainda, o seu sogro mais velho, e Caifás era o atual sumo sacerdote. E a gente vai ver que o julgamento passa por todas essas autoridades. Passa primeiro para Anás, depois vai para a casa de Caifás, depois vai para o Sinédrio. Outro conjunto de membros que julgavam, mas infelizmente havia toda essa corrupção, desde o sumo sacerdócio até o Sinédrio. Segundo subtópico, o interrogatório. De início, Pilatos questiona. Então aqui a gente já está no final, Já estamos aqui no julgamento não mais religioso, mas o julgamento civil ali, que era Pilatos que poderia dar a sentença de morte. Os judeus não tinham esse domínio, não tinham esse poder. Eles eram subjugados por Roma e só Roma poderia condenar alguém à morte. Então, de início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus foi detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. De certo que não era nenhuma preferência, era uma obrigação. Eles não podiam condenar ninguém à morte. Eles podiam julgar acusando, mas a condenação à morte, a pena capital, só cabia a Roma. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Versículos 38 a 40, capítulo 18. Esse último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo,
em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse pedir a condenação de Jesus. Então, Pilatos não via realmente algo, culpa, né, em Jesus para ao ponto de ser aplicada a pena de morte. Mas os judeus estavam pressionando. Né? Pilatos, então, manda açoitar Jesus para ver se acalmava os ânimos deles, mas não, eles queriam realmente que Jesus morresse. Fazendo uma análise dos outros evangelhos, a gente vê que até a esposa de Pilatos tinha tido um sonho e tinha avisado a ele para ele não se meter naquela situação, né? Mas ele era autoridade romana e os judeus, inclusive, apelavam a isso, né? Dizendo, ó, ele se diz rei, e se ele é rei, ele é inimigo de César, né? Ele está afrontando o poder de Roma. E se ele é inimigo de Roma, tem que morrer. Então, Pilatos é acuado dessa forma. É claro que ele decide, né? Embora ele vai lavar as mãos depois, mas no final das contas ele que tem que decidir. Inclusive ele coloca aqui ao lado de Barrabás e o povo, aquela turba, né, acaba decidindo por Barrabás, sendo, né, influenciados pelos sacerdotes que atiçavam o povo a escolher Barrabás no lugar de Jesus. E quando Pilatos pergunta o que faria com Jesus, eles diziam também, com massa de manobra, né, sendo influenciados ali, sendo instigados pelos sacerdotes a dizer que a Jesus, né, era para crucificar. Né, ter acreditado, né, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre, né? Às vezes o povo está ali até como essa massa de manobra e acaba decidindo, né, conforme é influenciado. Terceiro subtópico, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiada, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas e tinha um pedaço de osso ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido, teve sua carne dilacerada pelos golpes, João 19:2, e neste momento nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, em Isaías 53, 4 e 5. Né? Então, o castigo que era para nós ele tomou sobre si. Ele não tinha culpa, mas foi duramente castigado, humilhado, né? Com coroa de espinho, com açoite, a deixar suas costas de carne viva e ainda depois colocar a cruz por cima de todas essas feridas e sofrer, né, ali na cruz pendurado, com todas essas feridas, né, que eu fazia enfermar ali na cruz. Então, seus últimos momentos na cruz foi de extrema dor e sofrimento. Mais uma vez, olhando os evangelhos sinóticos, teve um momento que ele nem conseguiu carregar a cruz e obrigaram ali ao sirineu levar a cruz, um pedaço que faltava, até o Gólgota. Então, tudo isso havia profecia, né? Ele estava enfermando por nós, né? Ele estava tomando as nossas dores, as nossas feridas, o nosso castigo, sendo ele justo, né? E ele trocou de lugar conosco, tomou condenação para nos dar perdão e salvação. Segundo tópico, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subtópico, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, diz: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19:16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. Né? Já Mateus vai dizer que os dois zombavam. Né? Então, em determinado momento, um se arrependeu, né? Um percebeu a sua situação
e percebeu que Jesus era diferente. Glórias a Deus. E clama por Jesus para que lembrasse dele quando entrasse no reino, depende de Jesus do outro, né? Então, em algum momento ali, ele caiu em si, louvado seja o nome do Senhor, e alcançou o paraíso, né? Jesus prometeu isso a ele. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores, né? Era um lugar de vergonha, era um lugar, como o autor comenta aqui, né? Os judeus, quando chegavam ali, quando viam aquelas condenações, podiam refletir também a dureza, né, de Roma contra eles, né? Embora Roma havia instituído a Pax Romana, né, era uma paz forçada, né, uma paz que não era a que Jesus dava, mas uma paz de aparência, uma paz que era obrigatória, baseada em castigos, né, e condenações, né, e opressão do império, né? Então, ali era um lugar que os judeus entendiam isso, refletiam isso, só que não era um lugar para Jesus, né? Ele era inocente, não tinha culpa nenhuma, tanto é que seus julgamentos careciam de falsas testemunhas e também, quando levam a Pilatos, levam com mentiras, tentando apresentar um Jesus que era um Jesus arruaceiro, né? Um Jesus que estava tramando, né, uma revolta contra Roma, né? Então, tudo isso aqueles judeus sacerdotes, né, aqueles líderes, aqueles principais, tramaram contra o mestre, porque a gente lê em todo o Evangelho a raiva que eles formavam, né, durante o ministério de Jesus, e sempre a intenção deles era matar. Segundo subtópico, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo, que aquele momento final, como homem, se aproximava. Glórias a Deus, né? Como a gente viu no Evangelho de João, e o Verbo se tornou carne, né? Então ele, como homem, na cruz, além de toda a dor, todo o sofrimento que estava passando, ele ainda teve também essa última necessidade como homem, porém não foi atendida, né? Teve sede, mas lhe deram foi vinagre, né? Que Deus tenha misericórdia. Como diz o hino, ele tragou isso por nós, né? Segundo subtópico, a missão foi encerrada. Assim, ciente que a missão na terra estava completada, versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória no plano divino a afirmar: está consumado. João 19, 30. A obra de Jesus estava concluída e o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai, né? Então, de maneira nenhuma, ali era derrota, né? Quando ele está consumado, como se ele dissesse, eu vim para isso, né? E cumpri a minha missão. Então, ali era a vitória. Pois a cruz, embora para o homem era a maldição, para Jesus era o caminho para ele nos dar salvação, perdão do nosso pecado. Ele nos substitui naquele castigo. Terceiro subtópico, sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus, era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15, 43, e era uma pessoa abastada, Mateus 27, 57. Devido ao temor que tinha de Jesus, mantinha-se afastado. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19, 42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, né? Inclusive havia toda essa urgência dos judeus, né, de querer matar Jesus, porque já estava chegando o sábado, né, não podia fazer isso, e a Páscoa. Então estavam tentando de toda forma resolver tudo na sexta. E até o sepultamento, né, era algo rápido, né, e Deus então usa esse discípulo, como diz aqui no comentário, discreto, né, mas que toma essa coragem junto com Nicodemos, né, a Bíblia também fala que Nicodemos está, né, em parceria com José de Arimateia, pedindo o corpo para poder enterrá-lo. E enterram numa sepultura nova, ali próximo, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, quando se vai em Jerusalém, há dois locais que diz que é o local da sepultura de Jesus, né? A Igreja Católica
tem lá uma estrutura toda armada do lado, né? Uma igreja, que é o local que diz que foi onde Jesus foi sepultado. Já também outro local que descobriram posteriormente com as características dessa época, né? Conforme a Bíblia relata. Inclusive próximo ali do Monte do Gólgota, da Caveira, e que é visitado também como o local onde Jesus foi sepultado, né? Sepultado, mas nenhum local ele está, né? Um dos locais vai estar a indicação que ele não está mais ali porque ele ressuscitou. Então há essa dúvida do local exato, mas normalmente os evangélicos buscam esse outro local, visitam esse outro local, pois se enquadra melhor com a descrição da Bíblia. De forma, né? Essa é uma dúvida secundária. Portanto, que ele ressuscitou e não está mais ali. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. O subtópico, túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, né, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigia-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16,4. E ao entrar no sepulcro, escavaram na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Interessante também ressaltar aqui que para os judeus conta-se os dias, né, a partir, né, do próprio dia que inicia, né, ou seja, eles incluem o dia na contagem. Então Jesus morreu na sexta, então, sexta, sábado, domingo, né, a gente tem costume contar. Morreu na sexta, então o terceiro dia seria sábado, domingo, segunda. Mas Jesus morreu na sexta, os judeus contam inclusive a sexta, né? Então ele morreu na sexta, que é o primeiro dia, e ressuscita no domingo, que é o terceiro dia, dessa forma de contagem. Sábado as mulheres não podiam fazer nada, e no domingo, então, elas vão lá pela manhã para fazer toda a preparação ali, daquele que foi sepultado. Porém, quando chega ali, o túmulo estava vazio. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis, né? Então, se Cristo fosse apenas um homem comum e não ressuscitasse dos mortos, provando ali, né, toda a sua divindade, toda a sua deidade, seu poder, ele tinha poder de dar a sua vida e voltar a tomá-la. Glórias a Deus. Se ele não houvesse ressuscitado, estávamos ainda nos pecados e a nossa fé não tinha fundamento, né? Então era vã. Glórias a Deus. Mas essa ressurreição é basilar, né, nossa fé, de que ele foi castigado por nós, morreu, mas venceu a morte. Louvado seja o Senhor. Então isso implica que o sacrifício foi aceito, que a nossa salvação agora é dada de forma graciosa, porque Jesus pagou o preço. Existem pelo menos duas razões para crer na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus que afirmaram ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, João 29. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio, capítulo 20, versículos 6 a 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João 20, 11 a 17. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Então não parou aí na questão do sepulcro vazio e ninguém mais viu Jesus, não. Ele se revela primeiro a Maria Madalena, já glorificado, ela demora um pouco para reconhecer, mas depois ela reconhece, cai aos seus pés, e Jesus manda recado para os discípulos, que também iam encontrar com eles. Jesus então aparece, né, aos 10, Tomé não estava no momento, depois de 8 dias aparece também aos 11, né, agora com Tomé incluso, aparece aos 2 do caminho de Maús, e por cerca de 40 dias esteve com os discípulos ressurretos, aparecendo a mais de 500 testemunhas, como disse Paulo. Por fim, né, Paulo diz como abortivo, aparece a ele também. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Paulo já aparece depois, né, dele ter subido aos céus, né? Então, aparece ali aquela visão gloriosa que Paulo tem. E terceiro subtópico, Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, né, Pedro e João viram o sepulcro vazio. Maria Madalena teve esse encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Que viu Jesus, falou com ele pessoalmente. Jesus aparece entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. João 20:19. Em outras ocasiões, no Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, de 1 a 2. A Pedro e alguns outros, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João 21, 3 a 11. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte, né? E a partir daí, né, claro que os discípulos tinham ímpeto, toda a coragem de pregar o Evangelho. E ele, por revestir de poder, pronto, agora que ninguém segurava a igreja espalhou para todo mundo, chegou até nós. Glórias a Deus. Mas se Cristo não houvesse ressuscitado, eles permaneceriam trancados, com medo, tímidos. E a igreja se encerraria, né? Como Gamaliel disse, se isso for dos homens, vai se acabar logo. Mas se for de Deus, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. Concluindo, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã, que diz: creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Glória a Deus, né? Ele foi a primícia dos que dormem. Aleluia. Da minha forma como ele ressuscitou, venceu a morte, também seremos ressuscitados. Não porque tínhamos mérito, não porque, aleluia, merecíamos alguma coisa, mas porque ele trocou de lugar conosco e nos prometeu vir nos buscar. Aleluia. Ele disse: não turbe o vosso coração, crê de Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito. Vou, e se for, vou preparar lugar e voltarei outra vez, para que onde estiver, esteja vós também. Graças a Deus. Então ele prometeu vir nos buscar. E para isso, temos que passar pela glorificação do nosso povo, pela ressurreição que ele inaugura. Graças a Deus. Uma ressurreição que já não morre mais, né? Não é igual Lázaro, não é igual aqueles que ressuscitaram no Antigo ou no Novo Testamento, mas uma ressurreição gloriosa como a de Cristo. E não provaremos mais a morte, nem a dor, nem o choro. Louvado seja Deus. E tudo isso, então, é garantido no fato de que Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Próxima lição, a derradeira do trimestre, é a renovação da esperança. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma lição rica e gloriosa. Santo eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, tudo aquilo que tem, aleluia, preparado para nós, aleluia, através dessa lição da escola dominical. Que renove a nossa fé, fortaleça, Pai, os joelhos cansados, Pai, as mãos fracas, e que possamos estar, aleluias, com essa viva esperança sempre viva em nossos corações. Para também, Senhor Jesus, nos fazer despertar, aleluia, do sono da indolência, buscar nos santificar mais, nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, continua abençoando a escola dominical, todos aqueles que amam e contribuem para essa obra e participam, Pai, dessa maior escola do mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.